Olá, hoje vamos ver inteligência competitiva internacional. É importante notar que a operação em mercados internacionais pode abrir possibilidades imensas em termos do desenvolvimento da empresa. Mas, ao mesmo tempo que abre muito potencial, também aumenta tremendamente os riscos. Esse aumento de riscos ele é devido precisamente à quantidade de informações diferentes e referências diversas que são típicas de quando você atravessa fronteiras. Por mais que a gente viva num mundo extremamente globalizado, a globalização ela aproxima muito os países de uma série de aspectos do comércio e aspectos econômicos, mas ela nunca consegue pasteurizar completamente as referências culturais. Essas sempre permanecem e se misturam e geram novos padrões, e essa diversidade de padrões justamente é o que impõe os maiores desafios quando a empresa decide operar em mercados internacionais. Mas ainda assim, ultrapassar as fronteiras pode revelar oportunidades incríveis. Eu conheço o exemplo de uma empresa do Espírito Santo, né? Eles têm sede em Vitória, chamada Dansk. Eles têm hoje perto de 10 lojas que vendem roupa de ginástica e praia, e 60% da produção que vendem nas lojas é produção interna e o resto produtos de outras marcas, né, que vendem por lá. Bom, essa empresa, há coisa de 3 anos, mais ou menos, decidiu entrar no mercado internacional, começando uma operação de venda de biquínis e maiôs e roupas de praia no Chile, depois para a Argentina, para o Peru, para o Uruguai e Paraguai. E isso fez uma verdadeira reviravolta nos processos da empresa e mesmo no porte da empresa. Foi uma operação bastante bem sucedida. E hoje a produção da Dansk continua atendendo as 10 lojas, mas menos de 10% do que eles fabricam ficam no Brasil. 90% do que a empresa produz é voltado ao mercado internacional, o que corresponde a um aumento de quase 10 vezes no tamanho da companhia em menos de 3 anos. Então, realmente é um exemplo que ilustra como pode ser interessante, se você tomar os devidos cuidados, ingressar no mercado internacional. Então, essa entrada em outros países, né, implica grandes oportunidades e grandes riscos. E se ela implica grandes riscos, justamente por isso eu preciso estar ainda mais bem municiado, né, de informação. E aí que vem justamente as questões, né, mais relevantes quando a gente fala de inteligência competitiva internacional, porque a informação passa a ser crucialmente importante quando a gente atravessa fronteiras e frequentemente as dificuldades com as fontes de informação também são maiores quando a gente atravessa fronteiras. Até porque as informações em outros países frequentemente têm uma organização diferente e muitas vezes sequer tem alguma organização enfim, mais formalizada por trás, o que enseja grandes desafios. Um outro problema, uma outra questão relevante que surge quando a gente atravessa fronteiras para outros países são os fatores culturais. E cultura aqui, a gente quer, enfim, dar o significado de conjunto de hábitos, valores, comportamentos adquiridos, né, forma de ver as coisas, né, que pode mudar muito de um país para o outro. E aí as empresas chamadas transnacionais, aquelas empresas que estão em vários países, têm várias sedes em vários países, como o McDonald's, por exemplo, tem que dar conta de um mosaico bastante complexo de fatores culturais para efeito de ajustar a sua operação sem perder o seu foco e o seu posicionamento. Né? Nesse caso, o McDonald's é um exemplo especialmente interessante porque são mais de 40 mil restaurantes presentes no mundo inteiro e o McDonald's é muito competente no sentido de identificar o que realmente significa o core, o motivo central da sua oferta. É sempre um ambiente familiar, propõe sempre um fast food com uma boa relação custo-benefício, usa insumos de excelente qualidade, e isso no mundo inteiro. Né? Mas se você entra no McDonald's em Israel, por exemplo, você vai observar uma série de especificidades do cardápio que atendem ao gosto, né? Inclusive oferecendo opções de comida kosher do consumidor israelense. Você entra no McDonald's da França, você vai encontrar itens típicos da França. Na Itália, você consegue até alguns pratos de massa. No Brasil, né, tem toda uma especificidade que usa, por exemplo, muito a banana como insumo, que para nós é super comum, mas que nos Estados Unidos, por exemplo,
exemplo, é considerada uma fruta exótica, né? Na Índia, por exemplo, o McDonald's tem um grande desafio, porque o principal produto identificado com o McDonald's é o hambúrguer, né? E na Índia, boa parte da população não apenas não come carne de vaca, né, que normalmente é feito para fazer o hambúrguer, é usado para fazer o hambúrguer, como ainda por cima acha um absurdo que se coma carne de vaca. Então, pensa bem, é uma informação importante que vem desse ambiente, dessa mudança de cultura e que tem que ser levada em conta na adequação do produto. É evidente que o caminho para essa decisão ter sido tomada passou por levantar cuidadosamente uma série de informações sobre hábitos alimentares na Índia. Amplitude e escopo da inteligência competitiva internacional. A inteligência competitiva, ela pode buscar 3 tipos de informação. Informação geral sobre o país, né, sobre o contexto nacional, sobre a área ou sobre o mercado. Informação necessária para previsão das exigências futuras do marketing. E informação de mercado específica usada para as decisões sobre os chamados 4Ps. O produto, o preço, a praça, distribuição ou a promoção. Nas chamadas operações domésticas, aquelas operações que são desenvolvidas no âmbito, né, do país de origem da empresa, em geral nós temos mais informação. E por um motivo muito simples, né? Eu preciso levar em conta toda a minha bagagem de informação num contexto que eu já conheço, um contexto de origem daquela empresa. Frequentemente os donos da empresa são daquele país e naturalmente a empresa surge já imersa, né, em mais informação. Em operações maduras, né, que existem há mais tempo, em geral eu também tenho mais informação, né, em função do tempo decorrido, da experiência que foi acumulada na medida que a empresa foi vivendo, foi desenvolvendo a sua trajetória. Quanto mais nova é a operação e quanto mais internacional é a operação, né, maior o gap de informações, maior o hiato, né, o buraco, a necessidade de informações que eu preciso suprir trabalhando a inteligência competitiva de maneira consistente e consciente. O escopo mais amplo da inteligência competitiva internacional, ela busca alguns tipos de informação que são típicas desse tipo de operação. A primeira delas, informação sobre economia, né? Os padrões econômicos podem ser completamente diferentes quando você atravessa fronteiras e, enfim, quando você vai para países, né, mais distantes, mesmo com o processo de globalização, né, isso fica muito ressaltado. Na África, por exemplo, são padrões comerciais completamente diferentes daqueles que a gente está acostumado no Brasil, né, sem que a África seja tão longe quanto a China, por exemplo. Então, eu preciso abrir o olho para essas diferenças na economia. Né? Outras questões que são relevantes são o clima sociológico e político, né, assim, que pode fazer muita diferença na operação da empresa. A visão geral que as empresas e os consumidores têm sobre o conceito de mercado pode variar tremendamente também. Por exemplo, no Japão, nos países orientais em geral, mas em especial no Japão, né, a presença dos conglomerados entre empresas, ela cria barreiras praticamente intransponíveis para algumas empresas ocidentais que tentam entrar naquele país. Então, se eu não tenho noção de como isso funciona, a operação internacional, né, voltada para esses países pode ser tremendamente mal sucedida, né? E o próprio ambiente tecnológico e a situação competitiva podem ser bastante diferentes dependendo da fronteira internacional que você cruza para estabelecer as próprias operações. O processo de inteligência competitiva internacional. Um estudo de inteligência competitiva internacional é sempre um compromisso ditado pelos limites do tempo, do custo e da modernidade. E isso pode variar incrivelmente de um país para o outro. Quer dizer, o sentido do tempo, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos em particular, ele é muito mais urgente, né, do que o tempo no Japão, por exemplo. Né? Nós tivemos a experiência há algum tempo de negociar com uma empresa de capital nipo-brasileiro, né, japonês e brasileiro, presente no Brasil. Então foi bastante interessante como experiência, porque o processo de negociação para a assinatura do primeiro contrato levou praticamente um ano. E um ano com reuniões espaçadas de 2 a 3 meses, de uma para outra, reuniões que duravam frequentemente 2, 3 horas, onde os nossos interlocutores japoneses, que falavam português, mas enfim eram de origem japonesa, eles tinham um tempo no diálogo muito diferente do nosso.
Eles são capazes de ficar muito tempo em silêncio, esperando uma resposta ou processando alguma coisa que você acabou de dizer antes que eles se manifestem a respeito, né? E isso para o brasileiro é uma coisa impensável, para o norte-americano, inclusive, pode ser uma coisa bastante complexa e difícil de lidar. Então, essa diferença no tempo das coisas, diferença no custo dos recursos, né? O custo de realizar uma pesquisa em Bali, por exemplo, pode ser muito diferente do custo de realizar uma pesquisa em Londres, né? Ou mesmo em Tóquio, enfim, né? São coisas que eu preciso estar lidando quando penso em termos de inteligência competitiva internacional. E, sem ser menos importante, os custos, as diferenças de modernidade também. Porque eu tenho muita diferença de tecnologia se eu comparo países da África com países da Europa Ocidental, por exemplo. Então, essas diferenças vão demandar uma abordagem sistemática e ordenada da coleta e da análise de dados, né, quando eu ultrapasso fronteiras. Eu preciso ter mais formalidade ainda com o meu processo de coleta de informação e de análise de dados para poder dar conta de criar um output interessante do meu sistema de inteligência competitiva. O processo de inteligência competitiva ele precisa seguir os seguintes passos. O primeiro deles é definir o problema de inteligência competitiva, estabelecer os seus objetivos, né? Entendendo como problema, né, o que está faltando, aquela carência, o buraco que se interpõe entre os objetivos da empresa e o ponto em que eu estou hoje. Sem uma correta definição de problema, a gente não consegue avançar, né, com o sistema de inteligência competitiva. E decorrência desse problema definido é a definição dos objetivos da pesquisa propriamente. Uma segunda etapa seria a determinação das fontes de dados para satisfazer os objetivos da inteligência competitiva. E essas fontes de dados podem ser tanto dados primários, dados que você vai coletar diretamente, como dados secundários, dados que já estão coletados, que já foram objeto de alguma outra pesquisa e que estão disponíveis para você usar com uma outra finalidade, né? No caso, a finalidade da nossa pesquisa em questão. Um outro passo seria considerar os custos e benefícios do esforço de inteligência competitiva. Porque se eu levo em conta que a inteligência competitiva funciona como um farol, né, que me ajuda a trilhar uma estrada na direção dos meus objetivos, né, eu também não posso perder de vista que esse farol tem um custo. Então não adianta eu empreender um processo de inteligência competitiva que vai custar muito mais do que o custo do erro por não ter aquele tipo de informação. Então sempre a relação custo-benefício entre realizar ou não o esforço de inteligência competitiva, ela faz parte do meu processo. Se o sinal continua verde, depois que eu faço a checagem do custo-benefício, né, o passo seguinte é, sim, coletar os dados relevantes das fontes secundárias ou primárias, dependendo do que eu tenho pela frente. Dados coletados, né, a etapa seguinte é analisar esses dados, interpretar esses dados e gerar os resultados na forma de relatórios, apresentações, que vão estar subsidiando a tomada de decisão, né? No caso, comunicar eficazmente os resultados aos tomadores de decisão é a etapa que coroa, né, e que justifica todo esse investimento em pesquisa. Bom, os passos do processo são os mesmos quando a gente atravessa fronteiras, mas a complexidade do processo pode variar tremendamente com o país. E o principal motivo de aumento de complexidade ou de variação da complexidade é frequentemente a dificuldade que o pesquisador tem, ou que o profissional de inteligência competitiva tem, de abrir mão do critério de autorreferência. O que é o critério de autorreferência? A autorreferência é justamente aquela atitude mais etnocêntrica, onde você acredita que a população, que os consumidores de outros países deveriam ter as mesmas referências que você mesmo tem dentro do seu contexto. Na verdade, é importante para o pesquisador internacional assumir uma atitude semelhante às atitudes que os antropólogos têm. Antropólogos são um tipo de profissional muito treinado ao longo da sua própria formação para aceitar a diferença, né, do outro como uma coisa natural. E para não só aceitar como uma coisa natural, mas investigar os detalhes dessa diferença, sem julgamento de valor, sem achar que aquilo ali é pior ou melhor. Por exemplo, nós temos as mulheres girafa, né, que muita gente conhece, que enfim, fazem parte da antiga Birmânia, atual Niamey,
que usam como adorno uma série de anéis de cobre que elas vão colocando no pescoço na medida que amadurecem e tal. E esses anéis de cobre criam uma deformação no tronco dessas mulheres e que, por sua vez, gera um pescoço, né, muito elevado e tal. E a maioria dos ocidentais, quando olha para esse hábito que para nós é estranho e tal, acha que no mínimo isso é uma barbaridade, que as mulheres devem ser muito infelizes. E isso pior ainda quando as pessoas sabem que se os anéis forem retirados, aquelas mulheres morrem porque o pescoço não tem estrutura muscular para sustentar uma cabeça tão longe do tronco. Então isso parece para nós muito bárbaro e a primeira reação que a gente tem é de achar que essas mulheres são umas coitadas, que elas devem ser muito infelizes e por aí vai. E, no entanto, quando a gente chega mais perto, a gente observa que as mulheres girafas não são absolutamente infelizes, muito pelo contrário, né? Naquele país, naquele contexto, quanto mais alto o pescoço, mais bonitas elas se sentem, né? Mais elas são procuradas para o casamento, enfim, né? Mais status elas têm no meio, né? Enfim, que elas vivem. Então, é importante, né, a gente aprender a abandonar um pouco esses padrões de julgamento, acreditando que o que está do outro lado da fronteira, ele pode ser diferente, mas ele é igualmente interessante e pode revelar oportunidades muito interessantes. Isso funciona também de lá para cá, né? Muitas vezes a gente não se dá conta de como os nossos hábitos e comportamentos e tal podem parecer estranhos, né, para populações de outros países e tal. Então, cabe adotar um pouco aquela postura do antropólogo que não julga nada como melhor ou pior, apenas aponta as diferenças. Um caso bastante interessante e emblemático que aponta para a importância de se ajustar ao critério de autorreferência quando se vai para outros países é o caso da Disney. A Disney, como a maioria das pessoas, né, conhece, pelo menos já ouviu falar, é uma empresa voltada para entretenimento, né, que é muito conhecida pelos seus parques temáticos e também por suas produções audiovisuais, que tem crescido muito nos últimos anos, e que é um modelo que faz muito sucesso dentro dos Estados Unidos, né, e que lá pelas tantas começou a se expandir para outros locais do mundo, iniciando com Tóquio, no Japão, e depois abriu a Euro Disney, que hoje chama-se Disneyland Paris, nos arredores de Paris. Bom, eles reproduziram basicamente a mesma estrutura do Magic Kingdom, que é um dos parques da Disney em Orlando, na Flórida, e toda uma estrutura de entretenimento e de atrações e brinquedos e tal, que pressupunha uma paciência com relação às filas muito grande. Quando você vai ao parque da Disney em alta temporada, às vezes você fica uma hora e meia numa fila para andar num brinquedo de 10 minutos. E os americanos aceitam bastante bem uma série de elementos de entretenimento que são colocados ao longo das filas para que eles fiquem ali uma hora e meia para, enfim, depois ficar 5, 10 minutos dentro do brinquedo. Bom, essa mesma mecânica na França absolutamente não funcionou, né, porque o francês, o italiano e o suíço que moram ali em volta, que frequentam, né, que tem potencial para frequentar a Disney de Paris, né, absolutamente não vem sentido algum em ficar uma hora e meia na fila, por mais entretenimento que tenha naquela fila, para trabalhar, enfim, 10 minutos, né, para aproveitar 10 minutos de um brinquedo, às vezes até menos que isso. Então, faltou uma análise, né, dessa referência em outros países, até mesmo para reprojetar aspectos importantes do parque, ou mesmo para decidir não implantar o parque naquela cidade. Porque se as diferenças são absolutamente inviabilizantes, a melhor decisão, apesar do investimento na pesquisa, pode ser não implementar um parque naquele local. Nesse ponto, os brasileiros se adequam muito melhor, né, muito mais facilmente aos padrões norte-americanos. Então, a gente observa que quando o brasileiro vai à Disney, a fila frequentemente é uma festa, ele se adequa muito mais. Até por uma questão cultural também. A nossa referência sobre o que é bom, o que é interessante, ela está muito baseada nos Estados Unidos. E isso na Europa já é completamente diferente. O europeu, ele resiste muito mais ao norte-americano do que o brasileiro, e aí também por uma questão de colonização, uma questão cultural que a gente vai buscar explicação lá em elementos da história do país. Outras dificuldades na inteligência competitiva internacional frequentemente vêm do fracasso em estabelecer limites do problema que sejam suficientemente amplos para incluir todas as variáveis relevantes, né, à solução daquela questão de informação. Frequentemente a variedade, a multiplicidade de variáveis é muito grande, né, e nem sempre a gente dá conta de reunir todas elas. Por exemplo,
Em alguns países, né, o leite tomado quente é frequentemente associado com propriedades calmantes, que supostamente deixariam a gente mais preparado, né, para ter uma boa noite de sono, né? O Brasil se inclui aí nesse conjunto de países, tal, onde leite quente é servido antes de dormir. Já em outros países, justamente pelo contrário, né, o mesmo leite quente é associado com uma bebida estimulante que é tomada antes de sair de casa para um dia de trabalho, né, que teria propriedades estimulantes e tal. Já em outros países, o leite quente não é associado nem com o horário de dormir e nem com o horário de acordar. O leite quente é associado simplesmente com alguma coisa que se toma quando está frio, né? Independente do horário, enfim, né? Então, o mesmo produto, o mesmo comportamento pode ter significados completamente diferentes. E muitas vezes eu nem consigo ter tanta clareza sobre a relação entre aquele comportamento e a questão do estudo. Portanto, sem querer desestimular, né, é muito importante prosseguir, né, na definição do problema, né, na análise da situação, muito aberto, né, para uma multiplicidade bastante grande de possibilidades nos significados das coisas, né. Depois que a gente percebe, né, a disponibilidade da informação, cabe, né, a busca dessa informação em fontes primárias ou em fontes secundárias, né, que passa a abrir as portas para a etapa da coleta de dados, que é a etapa seguinte. Especificidades da coleta de dados. Problema definido, objetivos bem formulados, né? A etapa seguinte é levar em conta as diferenças culturais, né, que nós acabamos de mencionar, e levar em conta a habilidade do respondente, das fontes que a gente vai buscar, enfim, para realizar o estudo de inteligência, em comunicar as suas opiniões. Por exemplo, em determinados contextos não faz sentido você perguntar a alguém que sequer tem computador, né, tem acesso ao computador, o que ele acha sobre as características de embalagens para softwares, por exemplo. Por um motivo muito simples, né? O conjunto de referências, de conhecimentos que essa pessoa pode articular não são suficientes, não chegam a ponto de permitir que ela emita uma opinião sobre o objeto que a gente está estudando, né? Isso pode parecer óbvio, né, quando a gente menciona assim, mas o contexto da inteligência competitiva internacional, ele é tão cheio de variáveis que, se eu não tomo cuidado com as coisas básicas, frequentemente eu acabo incorrendo nesse tipo de erro. Se isso já acontece na pesquisa doméstica, em alguns casos, e justamente é o que justifica os chamados pré-testes, né, quando a gente realiza uma pesquisa dentro do âmbito doméstico, quando a gente ultrapassa fronteiras internacionais, isso ainda é mais grave, é mais contundente. Tem um caso bastante interessante que ilustra o cuidado que se deve ter para contornar essa habilidade em manifestar uma determinada opinião, que é o caso da Gerber. A Gerber é um fabricante de produtos infantis que está muito interessado nos hábitos de desmame de bebês, né? Porque são os bebês que estão acabando de desmamar que consomem aquelas pastinhas para bebê que a Gerber produz. E aí o que acontece, né? Frequentemente ninguém vai muito longe perguntando a opinião de bebês, né, que sequer, né, enfim, tem 6 meses, 1 ano de idade, sobre a questão da comida de bebê. Então, a maneira de contornar essa dificuldade é observando os hábitos, né, das mães, amamentando seus filhos e buscando alternativas para a amamentação, quando começam a usar mamadeiras e quando, enfim, em alguns países, por incrível que pareça, as mães fazem como alguns pássaros, elas processam na própria boca a comida que elas vão passar para o bebê no segundo momento, o que para a maioria de nós aqui no Brasil poderia parecer uma experiência, enfim, estranha aos nossos hábitos e que naqueles países é absolutamente comum. Então foi por uma observação sistemática, né, desse tipo de comportamento que a Gerber conseguiu reunir informações que subsidiaram o lançamento do seu produto naqueles países. A própria prontidão na resposta, né, a capacidade de responder, enfim, ao questionário, uma pergunta que se faça, varia imensamente de um país para o outro. Por exemplo, na Índia, né, os papéis de marido e mulher são bastante marcados. Quer dizer, por mais que seja um país tecnologicamente bastante avançado, em especial na própria indústria de software, e isso o mundo inteiro acaba conhecendo e tal, é praticamente impossível que uma mulher se veja, uma mulher indiana típica, né, que obedeça lá os bons costumes daquele país, mesmo hoje em dia, né, é impossível uma mulher
responder ao entrevistador homem, por exemplo. Ela vai se paralisar e não vai conseguir interagir com o entrevistador homem que vem abordá-la na rua para responder uma pesquisa, por exemplo. E isso é uma atitude geral, bastante comum na Índia, onde as mulheres têm uma relação muito forte com os próprios maridos, mas com homens estranhos ao meio familiar, elas absolutamente não se relacionam, né? Então, isso cria uma série de dificuldades no processo de amostragem, né, em pesquisas de campo, quando a gente observa a impossibilidade de abordar determinados elementos que seriam elementos amostrais que fariam parte, né, dos respondentes de uma determinada pesquisa. Já que falamos em amostragem, o maior problema na amostragem, na pesquisa de marketing internacional, deriva frequentemente da falta de dados demográficos adequados e da disponibilidade de listas sobre as quais se possa investigar, das quais se possam retirar amostras significativas, né? Uma coisa que para nós frequentemente é relativamente comum, né, em países da África, por exemplo, pode absolutamente não existir. Então, catálogos telefônicos, por exemplo, listagens oficiais confiáveis em alguns países são um verdadeiro luxo, né? Assim, elas não têm nada parecido com o que nós temos no Brasil, como um cadastro de CPFs ou de CNPJs das empresas, por exemplo. Um outro caso que pode ensejar dificuldades muito grandes é a pesquisa telefônica, que é uma tendência no Brasil, pelas suas características de boa relação custo-benefício, né, no trabalho de campo principalmente. Praticamente toda a população brasileira que consome, que justifica esforços de pesquisa, tem acesso ao telefone hoje. Pesquisar por telefone pode ser muito eficiente, portanto, é muito mais eficiente do que trabalhar com uma amostragem de pessoas na rua. Mas em alguns países isso é inviável, porque pouquíssima gente tem telefone, ou apenas um segmento restrito da população tem telefone. Vai parecer estranho o que eu vou contar agora, mas em alguns países, até mesmo a pesquisa pelo correio passa a ser inviável, porque boa parte da população vive em ruas que não têm nome e vive em casas que não têm número, né? Então a pesquisa pelo correio começa a ser inviável, né, nesse tipo de país, simplesmente porque o questionário não consegue chegar até a casa da pessoa pela via postal, né? E muito menos ser devolvido pela empresa, para a empresa pela via postal. Então eu preciso estar criando soluções alternativas para esse tipo de contexto, né, para poder realizar e extrair a informação, né, nesse tipo de país. Os principais problemas encontrados no projeto de uma amostra aleatória na pesquisa de marketing internacional incluem, primeiro, a falta de reconhecimento oficial do censo populacional. Em alguns países, o censo populacional é realizado, né, sem uma frequência pré-definida e sem muito reconhecimento oficial. E pior, com intervalos de 10 ou 15 anos entre um censo e outro. Mesmo considerando que o censo é um investimento muito grande, que não pode ser feito todo ano, mesmo em países ricos, um intervalo de 15 anos entre 2 pontos de censo é absolutamente impensável, né, hoje em dia, em termos de base para projeção de alguma coisa. Um outro problema também sério é a falta de outras listagens que possam servir de referências amostrais, onde justamente a gente consegue fazer os sorteios, né, dos elementos da amostra. Essas listagens não existem, então não tem alternativa de criar um procedimento amostral aleatório. Catálogos telefônicos incompletos, né, ou desatualizados, falta de mapas precisos dos centros populacionais, né, não consigo articular, né, uma amostra por conglomerado, por exemplo, sem esses mapas. Por mais que eu possa ter, inclusive, um mapeamento feito pelo Google Earth, que isso é uma coisa que hoje está no mundo inteiro, não bastam os mapas do Google, na verdade, né? Eu preciso de mapas que me tragam mais informações demográficas sobre aqueles pontos do universo que eu estou pesquisando, e isso pode ser uma impossibilidade completa em alguns países. O que gera... O que se produz a partir daí? É fundamental que, na ausência dessas referências, eu possa fazer um uso absolutamente criativo e aberto das técnicas da amostragem para que eu possa preservar as características e a utilidade da amostra, apesar da falta de algumas referências locais mais interessantes. Então é muito importante que o pesquisador, que o profissional de inteligência competitiva internacional, ele tenha um arcabouço conceitual e um volume de prática, de experiência bastante grande, porque a dificuldade de realizar esse tipo de estudo em alguns contextos pode ser muito maior do que aquela que a gente encontra desenvolvendo internamente aqui. Bom, como a gente deve imaginar, a língua, o idioma, a compreensão do idioma, a barreira da língua é um grande problema
quando a gente faz pesquisa de marketing internacional. Por exemplo, o conceito de família, né, pode variar muito de um país para o outro. Em alguns países a família é pai, mãe e filhos. Em outros países, família engloba os avós, engloba os tios, as tias, os sobrinhos, enfim. O núcleo familiar é muito maior, o que cria uma série de dificuldades e diferenças também. Em alguns países, a afeição, por exemplo, embora a afeição seja um conceito universal, ela se manifesta de maneiras bastante diferentes. Em alguns países, é impensável a manifestação de afeição em público, por exemplo, enquanto que em outros países as pessoas se beijam na rua e andam de mãos dadas numa boa. Uma determinada pesquisa no México, que ilustra bem essa dificuldade com o idioma, ela usava, né, os termos outlet, né, querendo se referir a retail outlet, né, a questão das pontas de estoque, e as respostas, né, que foram obtidas a partir dessa pesquisa indicavam uma compreensão de outlet como sendo saída elétrica, ou saída de um rio para o mar, ou ainda travessia para um pátio, que são significados completamente diferentes do significado de ponta de estoque. Então, é fundamental na pesquisa de marketing internacional que se tome muito cuidado, redobrado, triplicado, com a questão da comunicação. A redação dos questionários, que já é um desafio, mesmo na pesquisa doméstica, passa a ser um desafio ainda mais importante no caso da inteligência competitiva internacional. Tem um caso interessante da American Airlines, empresa de transporte aéreo norte-americana, que está absolutamente acostumada a ligar países, enfim, mas que na hora de fazer uma pesquisa, né, produziu um questionário que trazia uma referência sobre o suco de laranja, né, que tem nomes completamente diferentes, quer os respondentes sejam mexicanos ou espanhóis. Para os mexicanos faria sentido usar zumo de naranja e para os espanhóis jugo de naranja. E parece uma coisa sutil, mas que para eles faz muita diferença. Então, eu preciso, apesar da sutileza aparente dessas diferenças, né, cuidar delas com muito cuidado, né, no caso da pesquisa da American Airlines, para aqueles que falam espanhol, mas, enfim, em geral, para pesquisas que são realizadas ao longo do mundo. Para isso, a gente emprega uma série de técnicas de tradução, que são a tradução de trás para frente. Quando eu pego um questionário em português, por exemplo, traduzo para o inglês e depois traduzo de volta para o português para ver se ele mantém o mesmo sentido. É a tradução de trás para frente que me permite verificar se eu não tenho que fazer ajustes de redação para que aquilo tenha sentido junto à população na qual vai ser aplicado. Posso fazer também a chamada tradução paralela, que é quando eu trabalho com dois tradutores ao mesmo tempo e verifico depois se o resultado das duas traduções permanece o mesmo ou se eu preciso fazer alguns ajustes. E ainda posso articular a chamada descentralização, que é uma forma de combinar a tradução de trás para frente com a tradução paralela. Bom, então um projeto de inteligência competitiva bem sucedido, né, está baseado no uso perfeito da língua local e isso tem importância crítica. Mesmo se a gente levar em conta o português, né, que para nós é tão trivial, se eu comparar o português falado no Brasil com o português falado em Portugal, eu vou observar, né, diferenças incríveis. Outro dia eu peguei um livro de receitas, né, português e fiquei impressionado como eu jamais conseguiria deitar leite sobre o lume baixo, por exemplo, né? Isso para nós não faz muito sentido e, no entanto, é como se fala, né, em Portugal. Problemas na análise e interpretação da informação de inteligência competitiva. Bom, como nós já vimos, coletados os dados e superadas as dificuldades da coleta de dados, né, a etapa seguinte, fundamental, é a análise e interpretação desses dados. O que é palco de muita interpretação e muita subjetividade, principalmente. Então, o pesquisador encarregado dessa etapa precisa possuir um altíssimo grau de compreensão cultural sobre o mercado no qual a pesquisa está sendo conduzida, de modo a poder analisar os dados pesquisados, os costumes sociais, a semântica, as atitudes correntes e mesmo os costumes comerciais de uma sociedade ou de um subsegmento da sociedade, né? É importante entender claramente isso, até para poder fazer uso, né, daqueles dados e criar uma referência compreensível para os tomadores de decisão.
Nesse contexto, o pesquisador de marketing, o técnico em inteligência competitiva, ele tem que ter habilidades de um antropólogo, na verdade, né? E ajuda muito o processo ter na equipe de pesquisa um nativo, né, alguém local que tenha nascido e compreenda os costumes do país no qual a gente realizou a pesquisa, né? Obviamente aliado aí a um talento criativo, né, e conciliado com uma certa atitude cética ao lidar com dados primários nesses países. Como nós já vimos, em alguns casos, as fontes de dados primárias não são confiáveis, então preciso trabalhar com elas, mas eventualmente checando, né, uma informação ou outra, para que a gente não coloque informação de baixa qualidade dentro do nosso sistema. Um dos principais problemas do processo de inteligência competitiva internacional reside no fato de a diversidade cultural interferir na interpretação e na análise dos dados. Vamos ver então com o especialista como é possível minimizar tal problema. O cuidado que nós temos que ter é que às vezes aquela verdade em termos de mercado é uma verdade específica, local, né? Então, nós não podemos vender hambúrguer de carne na China, né? Na Índia, perfeito? Porque é muito característico daquela região. Então, nos conduz a entender a cultura. Hoje em dia nós temos que pensar global, em termos de padrões, né, como eu falava na questão anterior, mas a ação tem que ser local. Hoje, se adaptando a cada cultura e a cada, às vezes, mudança de comportamento. Existe uma mudança de comportamento, até falando ainda na linha de fast food, né, de ter assim, alimentos mais saudáveis. Algumas grandes fast food, tipo McDonald's mesmo, enfim por diante, está revendo a sua linha de produtos sem perder o padrão de qualidade de gestão McDonald's, né? Adaptando nas suas diversas culturas e realidades de mercado. No fundo, temos que entender aquele mercado local sem perder a ideia de padrão global. Como nós vimos nessa aula, a cultura, conhecer a cultura é um elemento fundamental para poder processar e realizar pesquisa de marketing internacional. Como o idioma é um elemento importante da cultura, né, o idioma passa a ser uma referência fundamental para que se possa realizar esse tipo de produto de inteligência também. Comunicando com os tomadores de decisão. É fácil reconhecer que conseguir informação é só metade do caminho. Essa informação, na verdade, tem que ser processada, analisada e tem que ser passada aos tomadores de decisão na hora certa. Então, nesse sentido, o design de sistemas de informação internacional de alta qualidade vai ser uma ferramenta competitiva cada vez mais importante para que essa informação possa ser processada e disponibilizada no momento certo e a quem de direito. Os altos gerentes e altos executivos devem sentir o mercado, né, que mesmo os melhores relatórios de marketing não conseguem fornecer. Portanto, além de analisar processos de pesquisa, né, e projetos de pesquisa, é importante que esses tomadores de decisão reservem uma parte do seu tempo e da sua energia para estarem presentes efetivamente naquele mercado, percebendo em loco como as coisas acontecem por ali. Como dica de estudo para complementar essa abordagem de inteligência competitiva internacional, eu queria sugerir o livro Marketing Internacional, de Philip Cateora e John Graham, da editora LTC do Rio de Janeiro. Esse livro ele traz uma abordagem bastante completa do marketing internacional como um todo e traz uma excelente discussão sobre pesquisa de marketing e inteligência competitiva internacional que vale a pena dar uma olhada.